Filosofia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Vejam só, nós estamos viajando pelo mundo grego especialmente, mas hoje nós vamos nos confrontar com outro universo, com outro mundo. Agora é o mundo do Império Romano. Todos nós conhecemos pela história como o Império Romano foi crescendo, foi se ampliando, a tal ponto que no tempo em que o cristianismo surgiu, o Império Romano dominava praticamente todo o chamado mundo ocidental. Quando nós estudamos a filosofia nos tempos da Idade Média, nós vamos sobretudo estudar um tempo da história do pensamento que é marcado, de um lado, pela queda do Império Romano. Aliás, o Império Romano foi um império tão extraordinário que muitas pessoas achavam que ele jamais terminaria. Mas o Império Romano, em torno do século V depois de Cristo, sofrendo uma pressão enorme dos chamados povos bárbaros, o Império Romano acaba se esfacelando e, digamos assim, todo aquele poderio cai por terra. Com essa queda do Império Romano, nós propriamente dito damos início à chamada Idade Média. O chamado período medieval, que começa, como acabei de mencionar, no século V, ou então nos chamados anos 600 depois de Cristo, ele vai até, é um período de mais ou menos 1000 anos, ele vai até a conquista de Constantinopla pelos turcos no século XV depois de Cristo. Durante todo esse período, algumas coisas são muito importantes serem consideradas. Primeiro, esse é um período profundamente marcado pelo cristianismo. E aqui cabe um detalhe importante. O cristianismo, ele surge lá naquele cantão do mundo, que era a região da Palestina. Aos poucos, ele vai se ampliando, ele vai crescendo, vai se expandindo, até que chega, já no IV século, com o imperador Constantino, a ter uma ação sobre o império muito grande, e a partir do V século, ao ponto de chegar a ser a religião oficial do Império Romano. A partir daí, mesmo com a queda do império, o cristianismo continua como sendo a marca principal, especialmente no chamado mundo ocidental. E nesse universo, com o esfacelamento do Império Romano, o cristianismo passa a ter um papel muito importante, especialmente a igreja. Na época, a Igreja Católica Apostólica Romana. O papel da igreja era, sobretudo, um papel que nós diríamos agregador. Ele conseguia, em termos jurídicos, em termos morais, em termos até das formas culturais daquele tempo, manter uma certa ideia de unidade. Além disso, há um certo preconceito com relação à Idade Média, preconceito formado especialmente no início da Idade Moderna, de que o período medieval foi um período absolutamente obscuro, chamado por esses estudiosos, por esses críticos, de Idade das Trevas. Mas o que é curioso é que no período da Idade Média, especialmente nos mosteiros da igreja, a cultura greco-latina foi preservada. E mais do que isso, todo um processo de reflexão aconteceu o tempo todo durante o período medieval, que marca o desenvolvimento, em alguma medida, da história do pensamento, especialmente no estabelecimento da relação entre fé e razão. É claro que os filósofos medievais, os ocidentais, todos eles cristãos, eles diziam sempre que a razão é possível e desejável, mas a capacidade de pensar do ser humano, a busca de compreensão, deveria ser submetida à fé. É por isso que nos anos medievais criou-se uma expressão latina que diz assim: Philosophiae ancilla theologiae. Ou seja, a filosofia, ou então a busca de um entendimento racional do mundo, deveria se submeter à teologia fundamentalmente. Esse período é marcado por alguns movimentos do pensamento muito curiosos. O primeiro deles é o chamado período patrístico, que corresponde a um período em que, dentro do cristianismo, há uma tentativa chamada de apologia, que é a tentativa de defender o cristianismo contra as filosofias daquele tempo. No final desse período chamado patrístico, ali em torno já da passagem do século IV para o século V, já no finalzinho do Império Romano, antes da queda do Império Romano, nós vamos encontrar Agostinho de Hipona, que vai ser um pensador absolutamente extraordinário, que vai ser, digamos assim, um precursor de muitas correntes de pensamento contemporânea, que vai, de certa maneira, se apresentar como o primeiro grande filósofo na era do cristianismo. Um pouco mais adiante, vai surgir
uma outra forma de pensamento, a chamada escolástica. A escolástica vai ser uma tentativa, aqui cabe uma pequena curiosidade, a palavra escolástico vem de escolásticos, aquele que está na escola, aquele que está querendo estudar, aquele que está querendo aprender. Na verdade, durante o chamado período da escolástica, os filósofos cristãos vão tentar estabelecer um diálogo adequado entre fé e razão através das disputas da época, em que nos debates se discutia um determinado conceito a partir da autoridade da igreja, por exemplo, a partir da reflexão de um santo, da própria Bíblia, ou então de um grande pensador. Já nesse período da escolástica, já aproximando do século XIII, vai surgir talvez aquele que é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, Tomás de Aquino, chamado pela igreja de doutor angélico, que através da Suma Teológica vai fazer um tipo de diálogo extraordinário entre a filosofia cristã e o pensamento de Aristóteles. É que naquela época, nos chamados anos medievais, o pensamento de Aristóteles ficou relegado a segundo plano. Mas, com a chegada dos anos da Idade Média, o pensamento aristotélico ele retorna, especialmente, é uma curiosidade, graças aos filósofos do Islã, os filósofos muçulmanos, que no avanço do Islã foram redescobrindo bibliotecas antigas, começaram a estudar aqueles livros, se encontraram com Aristóteles. Aristóteles se tornou um pensador mais popular no mundo ocidental, e é nesse contexto que, no início do século XIII, Tomás de Aquino entra em contato com o pensamento de Aristóteles. E entrando em contato com o pensamento de Aristóteles, ele vai construir uma das obras do pensamento de todos os tempos extraordinária, a chamada Suma Teológica, em que Tomás de Aquino interpreta os principais pontos da fé cristã, dialogando o tempo todo com a filosofia aristotélica. Vejam, é a história do pensamento, é o seu curso, é como as coisas vão sendo desenvolvidas com o passar do tempo, até que finalmente nós, aos poucos, nos aproximemos dos chamados tempos modernos. Meu caro aluno, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.